Nós vivemos em dias de muita correria. E parece que o diabo está jogando a gente para lá, jogando a gente para cá, socando a gente, pondo a gente em situações difíceis o tempo todo. E a correria é grande. E nós não temos tido muito tempo para estar na presença do Senhor. Pelo menos esta é a minha experiência, eu não sei qual é a sua, mas a impressão que eu tenho é que, de uma maneira geral, nós corremos ocupados, nos debatemos e há pouco tempo que nós dedicamos ao Senhor. A nossa presença diante do Senhor, ela é curta. Nós fazemos orações pragmáticas ao Senhor, objetivas, e não gastamos um tempo dizendo: estou aqui, Senhor, fala comigo, e eu quero também falar contigo. E eu gostaria de dizer para você, imagine, eu pensei, no seguinte: imagine que se eu desse um papel e uma caneta para você aqui, e você tivesse que escrever uma declaração, você tivesse que se externar, fazer um manifesto sobre a pessoa de Deus, que você teria para dizer a Ele, escrever a Ele? Hoje em dia está na moda, quando os noivos casam, que eles fazem os seus votos, e eles gastam um tempo lá, porque eles querem ser autênticos, querem falar coisas com significado para o seu cônjuge na hora do casamento, e assim vai, na cerimônia é isso que acontece. Muito bem. A igreja é a noiva de Cristo. Imagine que você está escrevendo uma declaração sobre o seu Senhor. O que você teria para escrever para Ele? Não apressadamente, não repetindo os cânticos, não me entende mal, os cânticos são maravilhosos, eu preciso muito deles, porque com poucas palavras eles dizem tantas coisas, tão profundas. Mas o Senhor está assim olhando para nós, esperando uma coisa original, vindo do seu coração para Ele. O que você teria, o que você tem a dizer lá do fundo do seu coração para o Senhor, que não seja lá às pressas: Senhor, preciso disso, preciso daquilo outro, e mais aquilo, amém. Que não seja só uma lista de pedidos. A correria do dia a dia tem nos transformados, e eu tenho a impressão que nós não temos muito tempo para a gente meditar, para a gente refletir, para a gente se expressar, para a gente ouvir ao Senhor. Então, nessa manhã, eu gostaria de ler com você um salmo em que Davi se propôs a fazer essa declaração, esse manifesto sobre o Deus dele. E esse manifesto está no Salmo 119. Eu gostaria de ler com você nesta manhã e meditar com você por alguns momentos no Salmo 119. 119 não, 19. Salmo 19. Alguns já se assustaram que ia ficar aqui 3 dias, Mas é bom, gente, é bom ficar na presença do Senhor. Mas como nem todos estamos preparados para os 3 dias, nós vamos fazer só o Salmo 19, tá bom? Aliás, antigamente, os antigos sabem disso, a igreja, com frequência, ela fazia um dia na presença do Senhor. E a gente começava, a reunião era lá no quintal da casa do pastor, na garagem do pastor, lá na Via Anchieta. E a gente começava às 9 da manhã, entrava com louvor, entrava na palavra de Deus, até a hora do almoço, almoçava, continuava a tarde toda
na semana com a palavra de Deus, jantava e terminava com o culto lá pelas 9 da noite. Um dia em Peniel, um dia com o Senhor. Era uma prática da igreja, era muito, muito bom, né? Coisas boas que, de alguma forma, ficaram para trás. Muito bem, a gente não pode voltar o relógio e nem vamos fazê-lo. Mas aqui, esse Salmo 19, o salmista decidiu fazer uma declaração sobre Deus. E lá no último verso, eu vou começar pelo fim dele, o verso 14, ele termina esse salmo dizendo assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Ele escreveu esse salmo e ele está dizendo, aqui, Senhor, que isso que eu estou falando, que isso que eu estou meditando, agrade o seu coração. Eu tenho a impressão que Deus tem uma expectativa de cada um de nós, que em algum momento da nossa vida, a gente deu um break na correria e tal, e a gente gasta um tempo com o Senhor. Aliás, foi para isso mesmo que ele fez o domingo, né? O domingo é a expectativa de você interromper as suas atividades para gastar um tempo com o Senhor. E às vezes a gente tem o domingo, e a gente gosta do descanso do domingo, a gente tem outras coisas que a gente quer pôr em dia no domingo, e talvez a gente perca a razão de ser do domingo. Senhor, que isso que eu estou te dizendo te agrade. O Senhor quer que nós sejamos originais. Como eu disse, não apenas emprestar algumas frases já prontas de outras pessoas, dos músicos, de outros lugares, e repeti-las mecanicamente para o Senhor. O Senhor quer ouvir do fundo do seu coração uma palavra, uma exaltação, um elogio. O que você teria para dizer para Ele? Se eu te desse um papel e uma caneta na mão, o que você escreveria nessa ocasião para o Senhor? Eu queria, então, ler esse salmo com você, e ele divide o salmo assim, em 3 partes. A primeira parte, ele decide, para falar do Senhor, da grandeza do Senhor, ele foca na natureza. Então, vamos ler o Salmo 19, vamos começar a ler do verso 1 até o verso 6, onde o salmista olha para a natureza. E ele fala assim, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o trajeto até a outra. Nada escapa a seu calor. Deus cria estas coisas. E ele começa o salmo dizendo assim, Deus declara, Deus proclama, Deus grita, Deus anuncia estas coisas. Os céus, a glória de Deus está no olhar para os céus, está no firmamento. E muitas vezes os homens têm se desviado para se ocupar e adorar, inclusive, a criação, mas não o Criador. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo, acho que tendo esse salmo aqui em mente, ele diz assim, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque lhes manifestou, pois desde a criação do mundo,
os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. São vistos, são compreendidos por meio das coisas criadas. Você já teve aquele dia que você saiu assim e o sol está esplendoroso na tua frente? Um dia de sol lá no Maricota, umas férias na praia, algum lugar que você abre assim e fala, nossa, que maravilha esse dia. E é Deus, o salmista está falando, isso é um grito de que Deus está ali, de que Deus existe, de que Deus está te abençoando e que Deus está fazendo as coisas sem palavras ele grita, porque é evidente a manifestação dele através da criação dele. E ele vai e começa a descrever e fala que um dia, né, fala do outro dia, uma noite revela outra noite. Nós poderíamos ter sido criados de tantas outras formas, mas uma das coisas que marcam a criação de Deus é que existe uma sequência nas coisas. Hoje, você está conversando com ontem. Amanhã, você vai estar conversando com hoje. Imagina se Deus nos criasse e não nos lembrássemos do dia de ontem. Nós não iríamos para lugar nenhum. Não teria o que fazer. Mas, na realidade, quando nós estamos aqui, nós trazemos a nossa história, o dia, os anos de trás. Estamos conversando com eles hoje na presença do Senhor e amanhã continuaremos esta conversa. O que impressiona em tudo isso é que nós precisamos reconhecer a presença de Deus, contemplar, e às vezes a gente corre, e a gente nem olha para os céus, a gente nem olha para a natureza, a gente só faz, e ultimamente nós temos estado muito ocupados também com as maquininhas, né? A gente tem as maquininhas, os joguinhos, não sei o quê, e a gente não tem mais um tempo para a contemplação de Deus. A contemplação parece que não é mais um assunto da nossa geração. E ele vai anunciando aqui, né? E ele fala assim, que Deus também colocou uma tenda para o sol, e que o sol, como noivo, sai do seu aposento e se lança numa carreira de um herói. A ideia aqui é que o sol, como um noivo, ele sai da sua câmara, né? Sua câmara, ele vai desfilar até onde está a noiva dela, a noiva dele. E com ele sai o cotejo dele, e todos vão juntos celebrando, festejando até onde mora a noiva, para o casamento deles. E ele está colocando o sol nesse caminho. O sol, ele tem um caminho. O sol, ele não faz um caminho diferente todo dia. O sol, ele não gira assim igual um maluco em torno da terra, porque nós não sobreviveríamos. Mas o sol, diz ele aqui, que o sol tem um trajeto. Essa é a palavra que ele usa aqui, que o sol sai como noivo e ele tem um trajeto, no verso 6, que ele vai percorrer e nada foge do seu calor. Ora, existe uma previsibilidade. O caminho do sol, a nossa existência que depende do sol, existe uma previsibilidade no comportamento da criação de Deus. Por isso que nós sabemos que também o dia de hoje, amanhã vai ter dia também. Por isso que nós sabemos que, assim como nós temos a noite hoje, amanhã nós teremos a noite. Porque Deus fez de uma maneira que nós pudéssemos suportar. Ele diz assim que o firmamento proclama a obra das suas mãos. Você olha para o céu, e mesmo à noite, imagina se à noite não tivesse nada no céu.
fosse só uma escuridão, uma negritude. Que triste, que deprimente. Mas quando você se depara com a lua, as estrelas, e Deus conhece o nome de cada estrela, os astros que existem, hoje a gente conhece muito mais da existência do universo, tudo isso arrumadinho, numa tal previsibilidade, que nós não precisamos temer que essas coisas vão se chocar algum dia. Não é assim que vai acontecer. É uma segurança, é uma garantia, é a grandeza do nosso Deus Criador que está por trás de todos esses detalhes. Mas é interessante você notar que quando ele fala do fim, quando a palavra de Deus fala do fim dos tempos, vai ter uma desordem nos céus, vai ter um descompasso, vai ter um descontrole, e muita gente vai morrer por causa disso, porque basta o Senhor tirar a mão dele, e todo esse complexo, toda essa perfeição irá desaparecer e não haverá mais previsibilidade. E a terra, segundo a palavra de Deus, ela vai se desfazer. Então o salmista, ele olha isso e fala, olha, tem um Criador. Ele me ama. Ele me dá essas coisas para o meu bem. O que você teria para dizer para o Senhor sobre essas coisas que Ele te dá, que Ele põe para a tua vida? E às vezes, amado, é que eu digo, por que nós estamos com esse trecho? É que às vezes a gente não para pensar muito sobre estas coisas. Mas o salmista tirou um tempo e falou sobre isso. Então, o primeiro ponto dele aqui, na declaração dele sobre a existência de Deus, foi a presença de Deus na natureza, na criação. Não é para adorar a criatura, mas o Criador que sustém essa criação. Esse é o Deus que nós cremos. Né? Então ele passa para a segunda parte da meditação dele, ele se desloca da natureza, da criação, e ele vai voltar-se agora para falar sobre a palavra dele, a palavra de Deus. Então, do verso 7, nós lemos o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, e todos sábios, e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecê-las. Que tremendo! Quantas coisas nós temos à nossa disposição, que o Senhor colocou para nós. Ele fala que a palavra chama de lei, são testemunhos, são preceitos, são mandamentos, são ordenanças, são para serem desejadas, são advertência. Tudo que nós precisamos para orientar a nossa vida está na palavra do Senhor. Tremendo, tremendo, porque tudo, se a nossa vida não anda bem, se nós não sabemos o que fazer, se nós estamos no erro, nós encontramos o que Deus pensa escrito aqui.
E ele fala, a palavra revigora, a palavra de Deus nos torna sábios, a palavra de Deus nos dá alegria, a palavra de Deus nos dá alegria, a palavra de Deus nos traz luz àquilo que está oculto, a palavra de Deus, ela dura para sempre, as ordenanças do Senhor são justas, e elas dão grande recompensa para quem as obedece. E ela nos adverte também. Tudo que nós precisamos para a nossa vida e para a nossa relação com Deus, a alinhar isso com a criação de Deus, está aqui. Mas o temor, amados, o temor que me parece, como eu disse, o problema nosso é da correria. E a impressão que eu tenho é que a gente já não, sabe, a gente não é tão dependente da palavra como éramos em outros tempos, ou como a igreja antiga ela era. Então nós temos a natureza e nós temos a palavra de Deus. Nós devemos dar glórias a Deus por esses dois tesouros preciosos que o Senhor colocou à nossa disposição. E o salmista está animado com essas coisas. Mas sempre que nós voltamos para o Senhor e começamos, sabe, a nos entusiasmar com Deus, vem o outro lado da moeda. Quem sou eu? Um pecador. E o salmista passa daí a falar do seu pecado. Ele começa daí a falar dos problemas que ele tem, porque esse Deus tão maravilhoso, essa palavra tão grandiosa que ele tem, me aponta que eu sou um pecador. Então, se você pegar comigo aí no verso 12, ele diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de transgressão. Quem pode discernir os próprios erros? E ele fala dos erros intencionais e daqueles que nos estão ocultos, que nós desconhecemos, né? Quando nós pensamos muito em Deus, nós vemos a nossa deficiência, né? E a menos que a nossa relação com Deus seja muito superficial, nós vamos perceber a nossa pecaminosidade, né? E é natural e deve ser assim, nós devemos nos sentir pecadores diante de Deus. Quando nós lemos na Bíblia, as pessoas que tiveram um encontro pessoal com Deus, elas se prostraram, elas se deitaram, elas choraram, elas ficaram dias sem comer, sem beber nada, elas ficaram... Procure a vida de Moisés, procure a vida de Isaías, procure a vida de Jeremias, procure a vida de Ezequiel, procure a vida de João Batista, procure a vida de Paulo, e você vai ver que o encontro deles com esse Deus Supremo deixou a todos eles conscientes do seu pecado, de quem eram. Nós somos pecadores, e o pecado nos afasta de Deus. Por isso que nós precisamos do auxílio divino. Olha o que ele diz aí, né? No verso 12. Ele fala: quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que desconheço. Há pecados, amados, que nós cometemos e nós desconhecemos, nós nem sabemos que nós pecamos. Aliás, no Antigo Testamento,
existia um sacrifício anual, em que era o dia do perdão, Yom Kippur, em que eles levavam sacrifício para aplacar, para propiciar os pecados que a nação tinha cometido sem ter consciência. E é verdade que nós pecamos sem saber que nós estamos pecando. Às vezes, só para dar um exemplo, nós praticamos o preconceito. Se é preconceituoso, você discrimina uma pessoa que Deus disse que você não pode, não deve discriminar ninguém, você deve amar, ainda que ela seja o seu inimigo. E você discrimina, e você trata mal a pessoa, você despreza a pessoa no teu coração, e você não percebe que isso é pecado. É um pecado que está oculto. É um pecado que precisa ser revelado. Que se você não buscar no Senhor, todos os pecados que estão escondidos virão à luz algum dia. E o nosso dever, se nós queremos ser cristãos frutíferos, nós devemos falar como o salmista aqui: absolve-me dos pecados que eu desconheço. Tome consciência desses pecados. Ouça o que o Senhor tem a dizer para você sobre esses pecados. Um dia desses, eu conversava com uma pessoa que me dizia assim: olha, tem uma pessoa tal que me discrimina. Eu sinto que ela me despreza, que ela não gosta de mim. Certamente, aquela pessoa não está sabendo que ela está fazendo isso. Mas é pecado. E é um pecado que está escondido. E às vezes o salmista está dizendo para nós que nós temos esse tipo de pecado, que é oculto. Mas esse pecado, eu diria para você que ele é menos mal do que o pecado que ele diz a seguinte, que no verso 13 ele fala: guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Pecados intencionais. E a maioria dos nossos pecados são intencionais. Nós somos pecadores. Verdade, fomos salvos por Jesus, mas ainda somos pecadores. E de repente você sabe que fazer aquilo, praticar aquele ato, fazer aquela outra coisa, você sabe que é errado. E você decide que você vai fazer. E depois eu me viro com Deus. Deus vai ter que me perdoar. Nós colocamos Deus meio que sem saída ali, Ele vai ter que me perdoar. Olha a maldade do nosso coração. Eu sei que é pecado, mas eu vou cometer esse pecado. Eu afrontar a Deus cometendo esse pecado. Esse é o pecado da intenção. Do ponto de vista de Deus, tanto o pecado sem querer, ou não intencional, ou oculto, como o pecado intencional, os dois são abomináveis. Para Deus, os dois pecados são abomináveis. Mas tem duas coisas que você precisa saber. Uma é que o pecado intencional, ele vai ser punido com mais severidade. Lembra de Betsaida e Corazim? Jesus, no mar da Galiléia, falou: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, se os milagres que foram praticados em ti tivessem sido praticados por Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Mas a manifestação de Deus no seu meio foi grande e você rejeitou. Por isso, você será punido com mais severidade do que Sodoma e Gomorra. Então, parece que os pecados têm grau de punição aí.
Os dois são igualmente ruins. Os dois vão enfrentar a disciplina do Senhor, a aversão do Senhor pelo pecado. Mas o pecado intencional, ele vai ser punido com mais severidade. E a segunda coisa é a seguinte: é mais fácil você pedir perdão de um pecado sem querer, de um pecado oculto e não intencional, do que do intencional. Porque você começou a conversar com as pessoas, se animou, falou mal do outro. Pecado? É pecado. Mas depois você fala, nossa, foi sem querer. É mais fácil de se arrepender desse pecado. Mas quando você olha o pecado e fala, eu vou fazer esse pecado, e comete esse pecado, você vai ter que voltar em algum momento para Deus e convencê-lo de que você está arrependido de uma coisa que você fez premeditadamente. Então você vai precisar se empenhar muito mais diante de Deus para provar que você, de fato, está arrependido. Esse é o pecado intencional. Nós temos uma palavra, se você quiser ir comigo lá em Hebreus capítulo 10, que fala um pouco mais sobre esse pecado intencional. Hebreus 10. E em Hebreus 10, ele fala assim, no verso 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento das verdades, já não resta sacrifício pelos pecados. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Há quem trate esse verso, entenda que esse verso faça uma referência à perda da salvação. Mas me parece que não seja esse o caso. O fato é que o indivíduo que peca deliberadamente, ele está além do sacrifício de Jesus. Não tem mais sacrifício para ele, porque ele está voltado nesse pecado aí. O que acontece é que, às vezes, o pecado, essa palavra deliberadamente, é aquele que volta no pecado, é aquele que gosta do pecado, é aquele que está envolvido com o pecado, ele é freguês daquele pecado. 1 Pedro capítulo 5, verso 2, tem uma palavra, a mesma palavra que ele usa aqui como pecar deliberadamente, ele parece que tem dois tipos de vontade, ele fala aqui, usando essa palavra aí, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 2, ele está falando para os presbíteros da igreja, o apóstolo Pedro está dando um recado para os presbíteros da igreja, e em 1 Pedro 5, 2, ele fala assim, para os presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. E a nossa vontade, nós temos dois tipos de vontade. Tem aquela vontade que a gente faz sem querer, e tem aquela vontade que a gente faz com gosto. Por exemplo, se você me perguntar como pastor, uma coisa que eu faço por obrigação, é ter que dar a bronca, exortar um irmão que está em pecado, repreendê-lo. É duro, eu não gosto. Mas eu tenho que fazer, por ofício, por ordem do ofício que eu tenho de ser pastor. E eu tenho a impressão que tem muita gente que não gosta de fazer isso também, porque eles vêm para a gente e falam assim, fulano está pecando, vai lá você, vai lá, fala para ele. Não é legal. Mas esse é um tipo de vontade, eu faço. Eu preferia estar fazendo outra coisa, mas eu tenho que fazer isso. É um pecado que vem a contragosto. Mas ele fala aqui que nós devemos
fazer de livre vontade, de espontânea vontade. Esse espontânea vontade, esse prazer de fazer, é o mesmo que está usado lá em Hebreus 10, 26, quando ele fala que há aqueles que pecam deliberadamente. É aquele que gosta do pecado, é aquele que convive com o pecado, é aquele que vive com o pecado. Então, dá para entender que aquele que continua a pecar deliberadamente, provavelmente ele não é cristão. Ele pode estar inserido no seio da igreja, ele pode se beneficiar do convívio com os irmãos, ele pode adquirir uma vida ética, uma vida moral melhor, disfarça bem, mas ele continua a pecar deliberadamente, é freguês do seu pecado. Esse, amado, essa pessoa não tem parte em Cristo. Pode participar da igreja física, pode conviver, pode enganar e nos distrair, mas não tem parte com o Senhor. Em Hebreus 3, 14, vá comigo lá, por favor, em Hebreus 3, 14, nós lemos assim: pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que temos no princípio. Passamos a ser participantes de Cristo desde que nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. O princípio é Cristo. O princípio é o sacrifício de Cristo. Não é que nós vamos ter confiança que nós vamos receber, é já, é agora. Nós somos participantes já quando recebemos Cristo. E se nós somos participantes de quando recebemos Cristo, somos participantes de Cristo, do sacrifício dele, não dá para pecar deliberadamente. Então, a pessoa que está em Cristo, que tem o Espírito, ela continua pecadora. Eu sou pecador, você é pecador. Pecamos, mas nós não amamos o pecado, não devemos amar o pecado, não devemos correr o tempo todo para praticar o pecado. Isso tem que ser uma contradição. Se o Espírito Santo está em nós, ele nos constrange e nos inibe de pecar. Pecamos, sim, mas bem menos, porque não pecamos e não devemos pecar deliberadamente. Então, quando ele fala aqui do pecado intencional, voltando lá para o nosso Salmo 19, né, nós precisamos pensar aqui com ele que é o seguinte, que o que ele está pedindo, né, justamente é livramento deles, não é? Pega aí de novo, Salmo 19, né? Ele diz, guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então, serei íntegro, inocente de grande transgressão. Então, amado, o pecado nos aprisiona. E ele pede para ser liberto. Ele pede para ser poupado, né? Ele pede para que esses pecados não dominem. Os pecados não podem nos amarrar, os pecados não podem nos travar, os pecados não podem nos inibir. E o salmista sabe do que ele está falando. Davi, ele olhou para Betseba, ele cobiçou Betseba. Ele mandou matar o marido da Betseba porque ele cobiçava Betseba. E quando ele escreve arrependido no Salmo 51, ele fala: eu sei que o Senhor não quer sacrifício de mim,
porque senão eu já tinha feito o sacrifício. O Senhor quer um coração quebrantado, moído na presença dEle, porque o pecado é horrível. Então, quando nós pecamos intencionalmente, tem que ter esse quebrantamento, essa ojeriza, esse arrependimento, esse arrepio contra o pecado. Por quê? Porque o pecado, ele nos domina. Mas Cristo é a provisão, Cristo nos liberta. Se você ou eu pecamos, o pecado ele deve ser ocasional, e olhe lá, hein? Tem que ser tratado, tem que ser arrependido, mas se nós pecamos intencionalmente, como eu disse, é mais difícil. É por isso que a Bíblia recomenda que a gente fuja, né, da tentação antes que o pecado ocorra, né? E aí ele vai para a parte final do nosso salmo. Ele olhou para Deus, para a natureza, ele olhou para a profundidade da palavra, ele agora está consciente da sua pecaminosidade, então agora ele vai para o final, no verso 14, né? Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. É interessante que ele chama, né, Deus de Senhor, dominador, o governante da vida. Ele chama ele de rocha. Davi era guerrilheiro. Davi vivia combatendo e fugindo e tendo escapadas espetaculares. E ele sabia da importância da rocha. Ele sabe que se ele está em cima da rocha, ele está numa posição de vantagem dos inimigos, que para atingi-lo eles têm que subir pela rocha. E é mais fácil você estar de cima para baixo atacando pedra do que de baixo para cima tentando alcançar. Ele sabia o valor da rocha. Ele sabe a firmeza que ele tem na rocha, para ele os pés dele não vacilar. E ele fala, o Senhor é a minha rocha. É aqui que eu me sinto firme, com as bases no lugar, seguro. O Senhor, ele fala, é o meu resgatador. O Senhor é aquele que vai lá me pegar e me tirar a força, a hora que eu estou no erro, porque Ele é o meu resgatador. Ele paga o preço que for, Ele remove o que for necessário, porque Ele é o meu resgatador. É interessante que Ele fala essas coisas de Deus. Deus é o Senhor, Deus é a rocha, Deus é o resgatador, e todas essas são qualidades de quem? Jesus. Todas essas coisas se personalizaram na pessoa de Jesus. Jesus é a nossa rocha, Jesus é o nosso resgatador, Jesus é o nosso Senhor, numa pessoa que veio em carne e osso e nos dá uma ideia muito mais concreta do que seja Deus. E aí que ele fala, olha, está aqui, Senhor, aqui as palavras falam do que o coração está cheio, que o meditar do meu coração estão aqui, Senhor. Que te agrade, que te agrade. Então, amados, a palavra nessa manhã é assim que nós precisamos, né? Parar um pouco, meditar mais e gastar um tempo com o Senhor. E o Senhor precisa ouvir dos seus lábios, do seu coração, elogios sinceros que você tem para dizer para Ele. E não ser um louvor apressado, que nós conduzimos você aqui no louvor, e é maravilhoso, eu não diminuo isso, mas tem que ter uma manifestação pessoal sua para com o seu Senhor. Não seja um religioso, não seja tão mecânico, mas se expresse diante do Senhor, não só para pedir, e não estou dizendo que pedir seja errado,
Não seja só para mandar um telegrama, um zap, mas para parar e falar: Senhor, eu vim aqui hoje para falar contigo. Me escute. Esse é o desafio de hoje, que eu gostaria que você levasse para a tua casa. Que Deus ouça você falar. Eu tenho certeza que Deus está assim, esperando. Eu não sei quanto tempo, mas Deus está ali esperando você se manifestar genuinamente do fundo do teu coração. E eu gostaria de desafiar você nessa manhã, tá certo? Que você possa chegar na presença dele sem correria, sem atropelo, sem concorrência e falar: Senhor, que as palavras do meu lábio, meditar do meu coração lhe sejam agradáveis. Amém? Vamos orar. Senhor, te adoramos, Senhor, pela tua palavra tão maravilhosa, Pai, pelo Deus tão grande que tu és, por essa natureza tão exuberante que nos fala de ti quando olhamos o firmamento, quando olhamos a natureza ao nosso entorno. Pai, quantas coisas pregam da tua soberania, Pai, e o Senhor nos colocou para que nós a dominássemos e nós cuidássemos da tua criação, Senhor. Pai, a tua palavra é maravilhosa, tem tudo o que nós precisamos para a bússola da nossa vida, para nos encaminhar, para nos direcionar, Senhor. E nós podemos correr lá e pegar conselhos, e nós podemos correr lá e sermos advertidos, e nós podemos correr lá e sermos consolados, e nós podemos correr nela e dizermos: não, isso eu não posso fazer, Senhor. A tua palavra é maravilhosa, tem tudo que nós precisamos, ó Pai, e nós precisamos dela também. Te agradecemos porque o Senhor a pôs disponível para nós, Senhor. Mas, Pai, cuida também dos nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos a lidar com eles com maturidade, ajuda-nos a olhar com eles com seriedade que eles são, o mal que eles são, Pai. Ajuda-nos, ensina-nos, ó Pai, a nos arrepender e não empurrar para debaixo do tapete as nossas pendências. Ensina-nos, Senhor, a chegar na Tua presença com o coração limpo, ó Pai, que nós possamos sentir gozo e aceitação na Tua presença, porque não há nada que se interponha entre nós e Ti, Senhor. Abençoa, Pai, cada coração aqui, abençoa a Tua igreja e conduza-nos, Senhor, nos Teus caminhos bem perto de Ti, ó Pai. Nós te oramos em o nome de Jesus. Amém.